bíblico. Hoje vamos começar a estudar a carta 1 Tessalonicenses. Vamos orar ao Senhor, pedindo orientação a Ele. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, teu zelo, carinho e paciência. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, Pai, para aprendermos mais de Ti, regidos pelo Espírito Santo. Ministra nossos corações, abra nosso entendimento, prepare nossos corações para receber a palavra do Senhor, receber o ensinamento, através do Teu Santo Espírito, que o homem seja apenas um canal, um instrumento de Tuas mãos, Pai. Pois a honra e glória pertence somente a Ti, Senhor. Muito obrigado, receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Antes eu gostaria de fazer uma introdução e entender que a primeira carta aos Tessalonicenses é provavelmente essa primeira carta escrita, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Paulo, tá? Por volta de 50, 51 depois de Cristo, né? O que faz ela se tornar o primeiro livro do Novo Testamento. Essa carta tinha como objetivo fortalecer os irmãos, mas também tinha o objetivo de corrigir algumas concepções erradas que estavam tendo naquela igreja quanto à ressurreição e quanto à segunda vinda de Cristo, né, a volta de Cristo. Tá? Então, dito isso, vamos para o primeiro capítulo, primeiro versículo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa a carta saudando os irmãos tessalonicenses, né, com a paz que vem do Senhor e de Jesus Cristo. Nesse início aqui, ele cita a si mesmo e cita o Timóteo e cita o Silvano. O Silvano vem a ser o Silas. Ele os cita porque eles eram conhecidos tessalonicenses também. Né? O Timóteo que foi enviado para auxiliá-los depois que eles passaram pela cidade de Tessalônica. Né? E o Silas estava com ele, estava com Paulo em Tessalônica, lá em Atos 17, durante a segunda viagem, que ele chega em Tessalônica e eles fundam a igreja de Tessalônica. O Silas estava com ele era conhecido dos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses, essa primeira, ela é escrita pouco tempo depois dessa primeira visita. Paulo ainda estava preso. Essa carta é pouco tempo depois que ele saiu de Tessalônica, ele escreve essa carta. Tá? Então, estava bem vivo na memória dos Tessalonicenses a presença de Paulo, de Silvano, do Silas, né, e do Timóteo. Eles são citados aqui também. Vamos lá para o 2, fala assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então, Paulo sempre lembrava deles em suas orações, recordando da sua obra da fé, do seu amor, motivado pelo amor em Cristo, amor a Cristo, isso motivava o amor deles para com os demais, e da sua firmeza, da sua paciência ao esperar a vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus. Né? Eles estavam firmes e pacientes. Para a gente entender aqui, só que fala que a fé como uma obra, né? Está falando. Ele diz aqui, a obra da vossa fé. Então, a fé como uma obra. E a gente pode entender isso melhor lá em João 6, 28 e 29, que pergunta para Jesus assim, que faremos para realizar as obras de Deus? O que Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi enviado por ele. Né? Então, essa é a obra de Deus que nós podemos fazer. Crer em Cristo. Crer em Cristo, reconhecer nossos pecados, nos arrependermos e aceitarmos Jesus como Salvador. Então, essa fé é a obra
de Deus que nós podemos fazer. O que torna, isso faz da fé uma ação, né? Uma obra, um trabalho que o homem pode fazer sem tirar a posição de Jesus como Salvador, porque não traz mérito para o homem. Você ter a fé não rouba a glória de Salvador de Cristo. E, ao mesmo tempo, reconhece sua posição de pecador e dependente de Deus. Dependente de se arrepender, dependente da misericórdia do Senhor. Tá? E essa obra da fé, ela segue após a conversão. Ela continua aí à frente, se transformando numa vida, né? Uma vida dependente de Jesus, uma vida que procura viver de forma, uma pessoa que procura viver de forma a agradar a Cristo. Amém? Vamos para o 4, que fala assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Vamos parar aqui e refletir, porque a eleição não quer dizer, quando se fala eleição, não quer dizer que Deus escolheu pessoas para serem salvas em Cristo e escolheu pessoas para a perdição. Tá? Se alguém se perde, é por causa dos seus pecados e da sua incredulidade. Ok? Da mesma forma que a eleição é citada na Bíblia, também é citada na Bíblia a responsabilidade humana, que é o livre-arbítrio humano. Cada um tem sua responsabilidade. Tá? Não é tirado isso do homem. A sua opção de escolha. Ele escolhe crer ou não. E isso, essas duas coisas, a doutrina da eleição e o livre-arbítrio, geralmente eles entram em conflito na mente humana. Tá? Eles não conseguem se harmonizar na mente humana. Eleição e livre-arbítrio. O que acontece é o seguinte: Deus, na sua onisciência, ele sabe aqueles que creram, que creem e que crerão em Jesus Cristo. Mas nós não sabemos quem são essas pessoas. Então, a obrigação é se pregar o evangelho a todos e a todos aqueles que crerem serão salvos. Jesus, Deus sabe quem vai crer em Jesus. Nós não. Então, isso o que acontece? A doutrina da eleição não pode servir de muleta para alguns não levarem o evangelho para todos, não pregarem o evangelho, não falarem de Jesus, e também não serve de muleta para aqueles que não querem crer. Ah, eu não creio, porque se eu tiver que crer, a eleição eu vou acabar crendo. Não é assim, você tem sua responsabilidade, né? Você crê ou não. Jesus veio para trazer a salvação para todos. A intenção de Deus é essa. Perdidos todos estavam. Mas a partir de Jesus se abre a condição de você se tornar uma condição favorável ao homem, se tornar aceitável para Deus, através do sangue de Jesus. Se abre essa condição para todo mundo. Aí cabe a você aceitar Jesus ou não. Aí vem a opção de escolha. Chamamos de livre-arbítrio humano. Amém? Então, uma coisa não está em desarmonia com a outra. A eleição, a gente quer entender a eleição. Ninguém tem que entender a eleição. A gente tem que pregar o evangelho. Pregar as boas novas. Porque a eleição é com Deus. Deus sabe aqueles que crerão ou não. Amém? Nós não sabemos disso. A nossa obrigação é levar o evangelho. Bem, entendido isso, vamos para o 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. O evangelho não chegou para eles só em palavras, mas chegou em poder, como também chegou para nós, que o evangelho chega e opera nas pessoas com uma energia sobrenatural, levando o quê? A convicção do pecado, ao arrependimento, a confissão do pecado, certo? Isso tudo
é o poder da palavra, o poder do Espírito, o poder da palavra de Deus quando chega em nossas vidas. Quando realmente temos aquele encontro com Jesus. Não é assim? Cada um teve sua experiência quando se converteu verdadeiramente. Né? Porque às vezes conhecer Jesus só de vista, mas tem momentos que tem aquele encontro com Cristo mesmo. E você vai ter aquela sensação, agora eu entendi. Poxa, eu tenho que mudar minha vida. Entendi o sacrifício de Jesus, entendi os meus pecados, entendi o que na minha transgressão fez a Cristo e o grande amor que ele teve por mim. Tem por todos nós. E esse evangelho também que ele falou, as palavras também foram no Espírito, porque é o Espírito Santo que traz o entendimento, é o Espírito Santo que nos faz entender, que nos revela a nossa condição de pecador. Nos traz o arrependimento, nos traz o entendimento. É revelado pelo Espírito Santo. Né? E na convicção, né? Você entende que se trata da palavra de Deus, você fica convicto. Isso cria uma fé firme, uma fé forte, uma fé segura de que você está seguindo a Cristo e tudo que você tem na palavra é a palavra de Deus. Te traz convicção. E Paulo fala que eles se tornaram imitadores dele e depois do Senhor. Ele não fala isso que ia trazer glória para ele. Tá? O que ele está fazendo, ele está expressando a ordem da experiência que eles tiveram. Que foi Paulo, junto com Silas, que levou a palavra para eles. Foi por meio deles que Cristo foi apresentado. Então eles primeiro começaram a imitar aqueles que trouxeram a palavra. Por isso falamos de testemunho. E qualquer um pode falar, para que nós podemos falar, seja meu imitador. Nós temos dado testemunho para isso, temos vivido uma vida de santidade, falar assim, seja meu imitador. O Paulo podia falar, sem nenhuma soberba. Ele falava aquilo para eles terem um mirante, terem alguém para se basear. Nós temos que ter o testemunho para aqueles que estão chegando na fé, terem alguém se basear, até eles entenderem que não pode mirar na gente. O alvo não é nenhum humano, não é o pastor, não é o irmão, não é o diácono, não é o presbítero. O alvo é Cristo. Eu procuro ser imitador de Cristo. Mas, a princípio, para aqueles que começam na fé, nós somos aquele que chega na fé se baseia, através de testemunho. E se não houver testemunho, aquele que começa a engatinhar, ele vai acabar se desviando da fé, porque ele não tem o entendimento que o alvo é Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Amém? E fala também que a palavra foi recebida com alegria por eles. Né? Aquela alegria do Espírito Santo, aquela alegria de Deus, que vem de Deus, que excede todo o entendimento. E também veio em tribulação. Porque a partir do momento que eles creram em Cristo, eles começaram a ser perseguidos tanto pelos judeus quanto pelos gentios que não creram. Isso está lá em Atos 17, que os irmãos quiserem conferir depois. Amém? Então vamos adiante para o versículo 7. De maneira que fosse exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então os tessalonicenses começaram a se tornar referenciais, né, devido ao que? Em meio à perseguição, eles manifestavam alegria, firmeza na fé, né, estarem alegres em Cristo, inspirando todos os outros cristãos da Grécia. Todas aquelas outras cidades ouviam falar da postura dos tessalonicenses, como eles receberam o evangelho, de como eles estavam felizes em meio à tribulação. E aquilo se tornou um referencial. Você vê que o testemunho deles começou a passar a todo mundo. Então a gente entende que as bênçãos do evangelho não são para ficar só para nós. Nós temos que passar adiante. Devemos nos tornar canais das boas novas para aqueles que ainda não receberam Jesus. Canais de boas novas para o mundo todo. Por palavras e principalmente, como falamos aqui há pouco,
agora há pouco, por testemunho. Amém? Então, para terminarmos, vamos lá para o versículo 9, que nos diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então já era um fato conhecido que, por todos das outras cidades, que Paulo e os seus amigos que estavam com ele levando as boas novas, eles foram bem recebidos em Tessalônica. Tá? As boas novas foram bem recebidas. E ali ocorreu uma transformação, que eles adoravam ídolos, eles não deixaram de adorar ídolos, tipo assim, não quero mais saber de ídolo. Aí de repente apareceu o evangelho. Não, eles estavam adorando ídolos, estavam convictos na adoração aos ídolos, e quando chegou o evangelho, eles imediatamente se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E quando estava esperando a volta do Senhor Jesus, que é aquele que nos livra da ira futura, esperando a volta de Cristo. Amém? É uma coisa importante, que a iminência da volta de Jesus é a esperança de todo cristão. Nós vivemos nessa esperança. Essa é a esperança do cristão. A volta de Jesus. O cristão sabe que talvez ele tenha que passar pela morte. Mas também sabe que se Jesus voltar agora, ele não vai morrer. Ele não vai passar pela morte. A qualquer momento Jesus vai voltar. Na hora que ele voltar, ele vai direto para a glória sem morrer. Isso é uma convicção do cristão. A esperança do cristão é estar em Cristo. Então, a gente entende que na programação de Deus, a volta de Jesus é o próximo grande acontecimento. Quando? Aí quem sabe é Deus. Nós temos que estar preparados para esse grande acontecimento. E pode ser a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a algum tempo, alguns anos. Deus sabe o tempo. Ninguém sabe. Nenhum humano sabe. Várias pessoas fazem, algumas pessoas fazem teorias, estudam, botam uma data, aconteceu isso no passado, e Jesus não voltou. Porque quem sabe é o Pai. Amém? Então, amados, terminamos aqui o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Que Deus abençoe a todos. É uma semana de paz, uma semana de alegria. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, santo, 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 não há outro como Tu, ó Deus. Só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que foi aqui realizado. Obrigado pelo Teu amor e misericórdia. Esteja nos abençoando, abrindo nosso entendimento e nos capacitando a pormos em prática a nossa fé, para crescermos na fé, crescermos no andar com o Senhor, crescermos espiritualmente, ó Deus, para de alguma forma nos tornarmos agradáveis a Ti. Abençoe cada irmão que está ouvindo, que acabou de ouvir esse estudo. Abençoe o lar de cada irmão, proteja-os, guarde-os, de saúde, de alegria, de crescimento espiritual a todos. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Até semana que vem, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Tchau, tchau. Shalom. Restaura minha
comunhão, restaura